Os jovens perguntam: como me dar bem com meu professor? Meu professor é um terror. Mais cedo ou mais tarde, quase todo aluno vai ter um professor que ele acha ser injusto, que cobra demais ou que parece ser malvado. Luiz, de 21 anos, lembra: Eu tive uma professora que falava palavrão e tratava mal os alunos. Ela já estava quase se aposentando e sabia que não ia ser demitida por causa disso. Melanie, de 25 anos, lembra que teve uma professora que a tratava de modo diferente dos outros alunos. Ela dizia que era dura comigo por causa da minha religião e que eu tinha que me acostumar, porque ia ser tratada assim o resto da vida. Se você tem um professor difícil de lidar, não se desespere. Existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar a situação. Dicas para sobreviver. Seja adaptável. Cada professor espera alguma coisa dos seus alunos. Tente descobrir o que o seu professor espera de você e faça o melhor para corresponder às expectativas dele. A Bíblia diz: o sábio escuta e assimila mais instrução. Provérbios 1:5. Eu percebi que eu tinha que me adaptar ao estilo da minha professora. Então, eu tentava fazer as minhas tarefas da maneira que ela queria. Assim ficou muito mais fácil me dar bem com ela. Christopher. Mostre respeito. Tente falar de maneira bondosa com os seus professores. Nunca revide, mesmo se você achar que eles merecem. Lembre-se que eles são seus professores e não seus colegas. A Bíblia diz: que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Colossenses 4:6. Os alunos nem sempre respeitam os professores. Então, se você tratar os seus professores com respeito, isso vai fazer uma grande diferença na maneira como eles tratam você. Ciara. Tente entender seus professores. Os professores são pessoas normais. Isso significa que eles também têm problemas e preocupações, assim como todo mundo. Então, não vá logo pensando: meu professor é malvado ou meu professor me odeia. A Bíblia diz: todos nós cometemos erros. Tiago 3:2 nota. Os professores têm um trabalho muito difícil. Não dá nem para imaginar como é deixar todos os alunos quietos e ainda tentar ensinar alguma coisa. Eu sempre tento facilitar as coisas para os professores e ser um aluno a menos para eles se preocuparem. Alexis. Converse com os seus pais. Os seus pais são as pessoas que mais podem te ajudar. Eles querem que você se dê bem na escola. O conselho deles pode ajudar você a lidar bem com um professor difícil. A Bíblia diz: os planos fracassam quando não há comunicação. Provérbios 15:22. Nossos pais já passaram por muita coisa e eles sabem como resolver problemas difíceis. Então, escute o conselho deles. Isso pode ajudar muito. Olivia. Como conversar com o seu professor? Em algumas situações, você vai precisar conversar com o seu professor sobre as dificuldades que você está tendo. Se você está com medo dessa conversa, não se desespere. Isso não é uma briga, é apenas uma conversa que pode ser mais fácil do que você imagina e pode dar muito certo. A Bíblia diz: vamos nos esforçar para fazer as coisas que promovem a paz. Romanos 14:19, Bíblia fácil de ler. Se você acha que uma professora está tratando você mal, pergunte a ela se você fez alguma coisa que a deixou chateada. A resposta dela pode ajudar você a melhorar. Juliana. É melhor conversar com o seu professor com calma e em particular, antes ou depois da aula. Tente dizer como você se sente. Talvez ele até goste de ver a maneira como você lidou com a situação e vai te ouvir com atenção. Benjamin. Caso real. Eu estava tirando notas baixas e minha professora não fazia nada para me ajudar. Eu até queria largar a escola porque ela estava deixando a situação insuportável. Eu fui conversar com outro professor para pedir um conselho. Ele me disse: ela não conhece bem você e você não conhece bem a ela. É melhor você falar com ela sobre esse problema. Assim, talvez você até ajude outros alunos que estão com medo de falar com ela também. Aquela era a última coisa que eu queria fazer. Mas eu fiquei pensando no que ele disse e ele estava certo. Se eu queria que as coisas mudassem, eu tinha que dar o primeiro passo.
No dia seguinte, eu fui falar com a professora e, com muito respeito, disse para ela que gostava das aulas dela e que queria aprender o máximo possível durante as aulas, mas que eu estava tendo dificuldade e não sabia mais o que fazer. Ela me deu algumas sugestões e até se ofereceu para me ajudar depois das aulas ou por e-mail. Eu nem acreditei, por causa daquela